Conversa de Alpendre é um oferecimento de Neto Autopeças. Qualidade porque segurança é o nosso negócio. Autoeste, você no caminho certo. Cassim, o seu laboratório de confiança. Implementos São Paulo, transportando o Brasil. TCM Telecom, sempre à frente com você. Olá, você que acompanha aqui a TCM. Continuamos em janeiro, no verão e, claro, falando sobre política. Vocês perceberam que muita coisa aconteceu. E no meio disso tudo, a gente volta com Conversa de Alpendre para trazer o nosso último episódio de 2026, aqui ao lado de Natália Rebouças e do nosso entrevistado de hoje, não é isso, Natália? Verdade, temos aqui o pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte, Álvaro Dias. Temos muitos assuntos a serem debatidos nesse programa Conversa de Alpendre, Vonúvio. Inclusive mudanças recentes que tivemos aí nesse cenário de pré-campanha. As definições, algumas ainda estão por vir, mas vamos conversar, trazer um pouco desse perfil do pré-candidato Álvaro Dias. No programa anterior a gente analisava tudo isso, né? Possibilidades de mudanças. E uma delas foi agora a oficialização de Álvaro Dias como pré-candidato ao governo do estado por um grupo, não é isso, Álvaro? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de conversar aqui conosco no Conversa de Alpendre. A gente que sai lá dos alpendres de Tibau veio aqui para a Praia de Cotovelo para a gente compreender um pouco mais deste cenário. Então, é oficializado pré-candidato ao governo? É verdade. Realmente, durante algum tempo, a pré-candidatura do senador Rogério Marinho ao governo do estado esteve posta, mas nós sempre tivemos um bom relacionamento, um bom entendimento com o senador Rogério Marinho e a gente entendia que pela importância que ele tem a nível nacional, por ser hoje um dos senadores mais preparados da República do Brasil, ele seria convocado nesse momento agora, que é o momento em que haverá também uma eleição presidencial e a sua figura lá como articulador, como negociador, se faz imprescindível. Eu já previa isso, pensava que isso poderia acontecer, e realmente foi o que aconteceu. Rogério Marinho foi convocado pelo seu partido, pelo grupo político do qual ele participa, para estar mais presente e assumir uma das coordenações da campanha do candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro. E aí, então, acordamos e deu certo que nós agora assumimos a candidatura ao governo do estado pelo grupo político que é integrado pelo senador Rogério Marinho, senador Estíbaliz Valentim, prefeito Paulinho Freire e nós que estamos aí dentro desse grande grupo, que eu considero o grupo hoje mais forte e que vai disputar, se Deus quiser, vencer a eleição aqui no estado do Rio Grande do Norte. A gente vai falar mais sobre essas previsões de Álvaro Dias, né, que é um verdadeiro oráculo da política potiguar, Natália, mas a gente vai entender quem é Álvaro Dias, né? Que político é este que agora está mais uma vez numa disputa estadual, né, Natália? Exatamente. Aí eu faço a primeira pergunta em se tratando de perfil político. Muita gente está acompanhando aí o Conversa de Alpendre. A gente fala aqui desse belo cenário na Praia de Cotovelo, aqui no litoral do Rio Grande do Norte, para trazer essa resposta. Quem é Álvaro Dias, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte? O senhor mencionou que tem uma vida partidária, uma vida na política já de alguns anos, mas agora se apresentando nessa fase de pré-campanha com um nome à disputa ao governo do Rio Grande do Norte. Você sabe que nós nascemos na cidade de Caicó, onde ficamos durante todo o período da nossa infância, se transferindo para Natal aos 10 anos de idade, acompanhando o nosso pai, que foi eleito deputado estadual,
que veio com a família para a cidade de Natal e a partir daí foi onde nós residimos durante toda a nossa vida. Estudamos no Colégio Marista, na cidade de Natal, onde fizemos toda a preparação para o vestibular, realizamos e fizemos o vestibular na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aprovado no curso de medicina. Naquela época tinha 2 semestres, nós ingressamos no primeiro semestre na Faculdade de Medicina, concluímos o nosso curso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, depois nos especializamos em pediatria, retornamos à cidade de Caicó e no ano de 1988 recebemos um convite por parte do ex-prefeito da cidade de Caicó, Manel Torres de Araújo, e ingressamos na vida pública ao seu lado, candidato a vice-prefeito da cidade de Caicó. E aí, pré-candidato ao governo, vamos falar assim, foi prefeito, foi deputado, contou um pouco dessa vida política, a sua vida partidária. O senhor já passou por alguns partidos políticos, lá em 88, PMDB, né, que depois virou MDB, outros partidos também. Como é essa identificação hoje de Álvaro Dias com o partido e essa vida partidária e essa escolha por essas siglas? Candidato a vice-prefeito de Caicó, 2 anos depois, candidato a deputado estadual pelo MDB, eleito deputado estadual por alguns mandatos e nesse tempo, nesse período, 3 vezes presidente da Assembleia Legislativa, depois deputado federal, eleito em 2002, assumindo o mandato no Congresso Nacional e quando chegou a época da reeleição, houve naquela época a verticalização. Você só podia se coligar aqui caso o seu partido estivesse coligado também a nível nacional. O meu partido na época, que era o PDT, eu era do MDB, depois fui para o PDT. Apresentou um candidato a presidente da República, o senador Cristóvão Buarque, e caminhou isolado na eleição presidencial, o que provocou também a possibilidade de que nós não pudéssemos sozinhos fazer o coeficiente eleitoral. Então, nós revimos a nossa posição, a nossa postulação de deputado federal, disputamos o mandato de deputado estadual e retornamos ao Rio Grande do Norte. Então, estivemos aí nesse período, o mandato de deputado estadual durante algum tempo, durante vários mandatos, deputado eleito também deputado federal e presidente da Assembleia Legislativa por três períodos, né? Eleito, reeleito e reeleito. Prefeito, o senhor quando menciona essa vida política e a vida profissional, o senhor como pediatra e iniciou na vida política por causa da pediatria, né? Por conta desse contato que sempre tem com as pessoas. O que o senhor se sente mais confortável fazendo? É atuando como médico pediatra ou como político nesta articulação, no exercício do mandato? Não, veja bem, nós concluímos o nosso curso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, retornamos para a cidade de Caicó e lá começamos a atuar nas comunidades, principalmente nas comunidades carentes da cidade de Caicó, e o médico tem muita facilidade de ter contato com a população, porque é esse o seu ofício. Como eu gosto muito de exercer a minha profissão, também tivemos ali um desempenho bastante agradável para a população, tivemos muito contato com todas as pessoas da cidade de Caicó e terminou, claro, dentro do contexto político do interior do estado, um médico, pela facilidade de ter contato com a população, pela facilidade também de estar constantemente tratando, prescrevendo e resolvendo o problema de saúde das pessoas, ele passa a ter aí uma posição de liderança dentro do contexto político de qualquer cidade. É tanto que é muito comum se ver médicos ingressando na vida pública, assumindo cargo de prefeito, de vice-prefeito, porque eles são convocados pela população, pelo bom relacionamento que passam a ter com a comunidade, com as pessoas, no contato direto que mantém com a população. Então,
nós ingressamos na vida pública atendendo um convite do ex-prefeito de Caicó, Manuel Torres de Araújo, compondo a chapa ao seu lado. Ele foi candidato a prefeito e a gente compondo como vice-prefeito no ano de 1988. Em 90, eleito pela primeira vez deputado estadual, reeleito em 94, em 98, e nesse período 3 vezes presidente da Assembleia Legislativa. O senhor tem experiência no Executivo e no Legislativo, né? Uma experiência ampla também no Legislativo, vários mandatos como deputado estadual, como o senhor mencionou, como deputado federal e também presidente da Assembleia. Onde é que o senhor prefere, o senhor se sentiu mais à vontade? No Legislativo ou no Executivo? Quais são as diferenças que o senhor observou nessas funções? Inclusive no Legislativo, e olhe no Legislativo Estadual e no Legislativo Federal, porque nós também no ano de 2002 fomos eleitos deputado federal, naquela época com a votação 139 mil votos, 138 mil votos, assumindo o mandato de deputado federal, que, como eu disse, por causa da verticalização, retornamos ao estado do Rio Grande do Norte. Mas como você disse aí, temos experiência no Legislativo e no Executivo. O que é que eu gosto mais de fazer? Eu gosto mais de estar exercendo um cargo executivo. Porque você sendo executivo, você pensa, você planeja, você projeta e você executa. Você não depende de outros para que possa ali chegar a realizar uma determinada obra ou fazer um determinado benefício que você acha que é necessário na área social ou em qualquer outra área. Você sendo detentor de um mandato executivo, você depende apenas de si, da sua competência, da sua força de vontade e do seu desempenho para realizar o que você pretende. Então, o que é que você prefere, executivo ou legislativo? Executivo. Então vamos para o nosso primeiro intervalo aqui do programa Conversa de Alpendre, trazendo essa entrevista com Álvaro Dias, confirmado pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte. A gente volta daqui a pouquinho. Há 35 anos no mercado, somos referência em peças e serviços para a linha diesel, médio e pesado. Com os melhores serviços e atendimento especializado, garantimos a máxima performance para seu veículo. Além das peças de qualidade, oferecemos serviços personalizados com toda a confiança e experiência que você precisa. Nosso compromisso é com a sua segurança e com a durabilidade do seu veículo. Neto Autopeças, qualidade, porque segurança é o nosso negócio. Confiança é o que nos move. Por isso, o Cassim está sempre em evolução, seja na infraestrutura, atendimento, serviços, diagnósticos e tecnologia, sempre pela sua saúde e satisfação. A qualidade é nosso diferencial e assim conquistamos há 14 anos o certificado ISO 9001/2015. Em cada espaço que estamos, nosso padrão de excelência é destaque para lhe garantir os melhores serviços laboratoriais. Cassim, desde 1989, o seu laboratório de confiança. Parcela que vale mais, você escolhe. Parcelas reduzidas ou a primeira só depois da Páscoa. Polo Highline, taxa de 0,99, entrada de 50%, saldo em 48 vezes. Nivus Highline, bônus de até 5.200 no seu usado, taxa de 0,99, entrada de 50% e saldo em 36 vezes. T-Cross Extreme, bônus de até 10.000 no seu usado, taxa de 0,99, com entrada de 50% e saldo em 36 vezes. Volkswagen. Desacelere, seu bem maior é a vida. TCM é se conectar de verdade, é ligar a TV e se ver. Ou melhor, é ver o que quiser. TCM tá sempre lá, mas nunca esquece que é daqui. TCM é raiz, é o oeste. TCM é o interior e também é capital. TCM é metrópole, é litoral. TCM é Natal. TCM é RN. Estabilidade é com internet e TV 100% Potiguar.
De volta com Conversa de Alpendre, hoje com Álvaro Dias, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte, falando um pouco sobre o histórico como político, mas também como pessoa, como profissional. Álvaro Dias, menino, lá em Caicó, já sonhava com, por exemplo, chegar à Prefeitura do Natal, ser prefeito da sua cidade, está bem posicionado nessa política potiguar? Não, de forma nenhuma. Na verdade, eu tive em Caicó, foi a cidade que eu nasci, uma infância muito livre, muito diferente da infância que hoje é vivida pelas pessoas e pelas crianças no mundo contemporâneo. Naquela época, na cidade de Caicó, as crianças se reuniam, se encontravam, brincavam, corriam nas calçadas e aí tinha aquelas brincadeiras bem divertidas, era diferente. Hoje em dia as crianças ficam muito em casa, muito trancadas, muitas vezes ligadas com a televisão. Naquele tempo não, era uma infância mais livre, as pessoas com mais liberdade aí corriam, brincavam, se encontravam, se divertiam de uma maneira bem espontânea. Então a minha infância foi uma bela infância na cidade de Caicó. Eu tenho muitas recordações importantes da minha infância pela convivência que tive com meus primos, com meus amigos, com meus colegas do Externato São Francisco de Assis, que era onde eu estudava lá na cidade de Caicó, quando eu dei os primeiros passos com relação ao aprendizado, de aprender a ler, de aprender a escrever, enfim, de começar a minha formação ali educacional na cidade de Caicó, ao lado de boas recordações da minha infância, que foi uma infância bem livre, espontânea, como eu acabei de dizer. O senhor mencionou que não tinha esse interesse por política propriamente. Era médico, se formou em medicina, né? Atuou como médico lá na cidade de Caicó, tinha esse contato direto com a população. Mas qual foi o momento em que a política deu aquele estalo? Eu vou seguir na política. O senhor falou que tinha uma família que já ingressava na política, mas muitas vezes as pessoas têm essa influência, mas não vão para a política, preferem ficar na atividade profissional. O que é que despertou no senhor essa vontade de fazer política e de ingressar em um partido político? Veja bem, eu acho que muitas vezes na nossa vida a vocação e o destino se encontram ou se confundem. Por exemplo, eu sempre tive a vocação, a vontade, o desejo de me formar em medicina, de ser médico, de tratar as pessoas, de fazer o bem. Então, dentro desse contexto, quando eu me formei em medicina, eu retornei para Caicó. Se eu não tivesse retornado para Caicó, talvez eu não tivesse ingressado na política. Mas eu retornei aí, ao lado da vocação, entra o destino. Então lá na cidade de Caicó comecei a atender nos bairros, ter contato com as pessoas carentes, ser querido pela população, admirado pelo trabalho que estava realizando nas comunidades mais pobres, mais carentes da cidade. E isso terminou naturalmente, pelo fato de meu pai ter sido também político, deputado estadual, meu nome começar a ser ventilado, a ser solicitado para que eu ingressasse na vida pública. Terminei recebendo o convite do ex-prefeito Manuel Torres de Araújo, que era uma figura muito respeitada na cidade de Caicó, foi 4 vezes prefeito daquele município, me convidou para ser candidato ao seu lado, a vice-prefeito. Nós ingressamos então, a partir daí, na vida pública do Rio Grande do Norte. Mas se eu não tivesse ido para Caicó, talvez eu não tivesse ingressado na política. Você vê como a vocação e o destino se confundem. Apesar de gostar, de querer, de me sentir vocacionado para o exercício da vida pública, talvez eu não tivesse tido a oportunidade que tive lá na cidade de Caicó de ingressar na política e terminar exercendo todos esses mandatos e construindo essa história que nós construímos na vida pública do Rio Grande do Norte. O senhor é um político visionário, né? Pelo que a gente percebe, o senhor enxerga um pouco mais adiante não só a vida do senhor como político, profissional, como pessoa, mas também dentro das decisões que são tomadas. Inclusive o senhor mencionou já aqui sobre esse histórico e sempre tem um pouquinho mais adiante, de um pensamento mais à frente, como agora o momento que a gente vive.
O senhor, quando anunciou que era pré-candidato ao governo do estado, o senhor também mencionava que poderia estar também posicionado como pré-candidato ao Senado. Então o senhor estava estabelecido ali neste grupo político. De onde veio essa observação fina do senhor para entender esse jogo político e para tomar as decisões corretas, como esta? Realmente você fez aí uma observação importante. Eu tenho a facilidade de olhar mais na frente. Quantas pessoas olham para o momento, para a situação atual, contemporânea, do momento que estão vivendo, eu costumo olhar um pouco mais adiante. E esse olhar mais adiante tem me ajudado muito na vida pública a tomar decisões importantes. Por exemplo, na campanha municipal da cidade de Natal, quando ninguém acreditava, eu dizia que Carlos Eduardo não iria para o segundo turno. Ele, na época, liderando todas as pesquisas, mais de 50 pesquisas feitas até o momento, e eu dizia, não, Carlos Eduardo não vai para o segundo turno. O segundo turno é entre o nosso candidato, que era Paulinho Freire, e o candidato do PT. As pessoas não acreditavam, olhavam para mim, duvidavam, discordavam, diziam que não ia acontecer, como era que eu tinha coragem de fazer uma previsão daquela que nunca ia se concretizar. Terminou realmente, Carlos Eduardo não foi para o segundo turno foi entre Paulinho e Natália e nós vencemos a eleição. Agora, recentemente, eu lancei a nossa pré-candidatura ao governo do estado, Rogério Marinho também candidato, o candidato do PT também lançado, Alisson Bezerra lançado candidato, e eu fiz novamente um prognóstico, uma previsão, vamos dizer assim. O segundo turno vai ser entre a nossa candidatura e o candidato do PT. Realmente, vamos esperar, vamos aguardar, porque essa previsão, esse prognóstico, essa dedução que nós estamos fazendo também, no momento oportuno, irá se confirmar. Iremos para o segundo turno. Vai para o segundo turno a nossa candidatura e o candidato do PT e nós vamos vencer a eleição porque o povo não suporta mais o PT governando o Rio Grande do Norte. E aí, falando desses prognósticos que o senhor mencionou, inclusive eu vi uma entrevista que o senhor deu com esse prognóstico de que como é que vai ser essa disputa de segundo turno, também o senhor falou que a atual governadora não sai do cargo, não deixa o mandato. E aí, falando desse prognóstico, mas também o porquê do senhor acreditar que o segundo turno vai ser do senhor contra o candidato do PT. Mencionar a não descompatibilização de Fátima Bezerra e também o motivo desse prognóstico. Você vem logo com duas perguntas, né? Então tá bom, vamos lá. Por que eu acho que a governadora não renuncia ao seu mandato? Porque eu acho que o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, vai priorizar a eleição aqui no nosso estado e para que haja aí o comando, para que haja aí um direcionamento que seja favorável ao entendimento do partido da governadora, eles vão solicitar, apelar para que ela continue no seu mandato. Eu tenho essa impressão de que isso irá acontecer. Então, eu acho que a governadora não renunciará ao seu mandato. Qual foi a outra pergunta? Por que o prognóstico do senhor ir para o segundo turno com o candidato do PT? Por que o senhor acredita nisso? Por que eu acredito nisso? Porque realmente o candidato do PT, com o apoio da estrutura do governo do estado, com o apoio do presidente Lula, ele tem a tendência a crescer. Ou você acha que, por exemplo, o Cadu Xavier vai continuar aí com esses 5, 7 pontos? Não, vai não. Quando o presidente Lula chegar aqui e disser que ele vai ser o candidato dele, o candidato do PT, ele vai crescer, vai realmente aí adquirir mais musculatura política e vai para o segundo turno com a gente. A decisão, a eleição vai ser decidida entre a nossa candidatura e a candidatura do candidato do PT, que é Cadu Xavier. Pode ter certeza, vamos aguardar, observem, a mesma previsão, o mesmo prognóstico que eu fiz na eleição municipal vai se repetir agora na eleição estadual com a mesma possibilidade, porque a realidade é semelhante, apesar de ser uma eleição estadual, mas a realidade é semelhante à eleição municipal de Natal passada, recente agora. O senhor observa Cadu, né, obviamente como o candidato de Lula, mas o senhor, Álvaro Dias, é o pré-candidato ao governo do estado de Bolsonaro? Álvaro Dias
tem muita gratidão ao presidente Bolsonaro. Álvaro Dias, todas as vezes que procurou o presidente Bolsonaro, enquanto prefeito de Natal, enquanto administrávamos a cidade de Natal, e olhe que nós tivemos momentos difíceis, que nós precisamos de um apoio decisivo do governo federal. Por exemplo, durante a pandemia, o presidente Bolsonaro me recebeu pessoalmente 2 vezes lá na presidência da República, e nós solicitamos a ele o apoio para abrir um hospital de campanha aqui, que era muito difícil. Nós tínhamos pouco tempo para abrir o hospital de campanha e nós conseguimos em 40 dias instalar e abrir o hospital de campanha com 100 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI. Com 2 dias estava completamente lotado. Eu devo isso à atenção, à prioridade que foi dada a Natal e ao estado do Rio Grande do Norte pelo presidente Bolsonaro, que atendeu às nossas solicitações. O presidente Bolsonaro ainda me ajudou durante toda a nossa gestão, liberando recursos importantes para que a gente pudesse calçar, drenar e pavimentar mais de 400 ruas na zona norte da cidade de Natal. Foram recursos federais que me permitiram a construção do complexo turístico da Redinha, recursos federais também que me permitiram fazer a engorda da praia de Ponta Negra, uma obra revolucionária que salvou a geração de emprego e renda da cidade de Natal, já que todos sabem que nossa principal atividade econômica é o turismo. E o turismo está muito concentrado na praia de Ponta Negra. Se a engorda não tivesse sido feita, nós teríamos hoje a praia de Ponta Negra totalmente destruída. O Morro do Careca tinha desabado, o calçadão tinha ido embora, os empreendimentos privados feitos naquela região também teriam todos sido danificados. Então, foi aí uma obra fundamental, importantíssima para a cidade de Natal e uma obra revolucionária, a engorda da praia de Ponta Negra, além de muitas outras obras que nós tivemos o apoio do governo federal. Então é o candidato de Bolsonaro. Se eu sou o candidato de Bolsonaro, eu tenho a gratidão ao presidente Bolsonaro. Acredito que se ele for perguntado, claro, ele deverá também dizer que tem um bom relacionamento conosco e com toda certeza nós vamos apoiar aqui Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente Bolsonaro, tendo em vista essa gratidão que nós temos ao presidente por tudo que ele fez aqui durante a nossa gestão enquanto prefeito de Natal. A gente vai fazer mais um intervalo, não sai daí, já já a gente volta ao nosso Conversa de Alpendre com Álvaro Dias. Há 35 anos no mercado, somos referência em peças e serviços para a linha diesel, médio e pesado. Com os melhores serviços e atendimento especializado, garantimos a máxima performance para seu veículo. Além das peças de qualidade, oferecemos serviços personalizados com toda a confiança e experiência que você precisa. Nosso compromisso é com a sua segurança e com a durabilidade do seu veículo. Neto Autopeças, qualidade, porque segurança é o nosso negócio. Confiança é o que nos move. Por isso, o Cassim está sempre em evolução, seja na infraestrutura, atendimento, serviços, diagnósticos e tecnologia, sempre pela sua saúde e satisfação. A qualidade é nosso diferencial e assim conquistamos há 14 anos o certificado ISO 9001/2015. Em cada espaço que estamos, nosso padrão de excelência é destaque para lhe garantir os melhores serviços laboratoriais. Cassim, desde 1989, o seu laboratório de confiança. Parcela que vale mais, você escolhe. Parcelas reduzidas ou a primeira só depois da Páscoa. Polo Highline, taxa de 0,99, entrada de 50%, saldo em 48 vezes. Nivus Highline, bônus de até 5.200 no seu usado, taxa de 0,99, entrada de 50% e saldo em 36 vezes. T-Cross Extreme, bônus de até 10.000 no seu usado, taxa de 0,99, com entrada de 50% e saldo em 36 vezes.
Volkswagen. Desacelere, seu bem maior é a vida. TCM é se conectar de verdade, é ligar a TV e se ver. Ou melhor, é ver o que quiser. TCM tá sempre lá, mas nunca esquece que é daqui. TCM é raiz, é o oeste. TCM é o interior e também é capital. TCM é metrópole, é litoral. TCM é Natal. TCM é RN. Estabilidade é com internet e TV 100% Potiguar. De volta com o programa Conversa de Alpendre, entrevistando dessa vez, em mais uma sequência de entrevistas, o pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte, Álvaro Dias. A gente já trouxe alguns assuntos aqui sobre vida política, sobre essa sintonia também com o projeto nacional, mas agora a gente vai falar de gestão estadual. O senhor falou que inclusive tem mais interesse, ou gosta mais de estar no Executivo. Tem experiência já no Executivo como prefeito, como vice-prefeito também, mas vamos trazer agora sobre a gestão estadual, hoje o cenário em que se encontra o Rio Grande do Norte. Qual é hoje o maior problema do estado do Rio Grande do Norte? O senhor, como governador, pré-candidato ao governo, vai resolver ou se coloca como solução para essas questões? Olha, para falar sobre a gestão estadual, vamos falar um pouco sobre a gestão municipal, a gestão que nós desenvolvemos à frente da Prefeitura de Natal. Nós assumimos a cidade de Natal. Natal estava atrasada, estava distante das outras capitais. As pessoas se queixavam que Natal estava atrás de João Pessoa, de Recife, de Fortaleza. Estava realmente. Fomos identificar qual era o problema. O plano diretor da cidade de Natal fazia 20 anos que precisava ter sido atualizado, modernizado, modificado e não tinha sido. Então, pelo fato, pelas dificuldades, pelos problemas que existiam para que se mudasse o plano diretor, era muito difícil, foi ficando e foi passando, e aí nós identificamos e mudamos o plano diretor. Enfrentamos a luta, nos reunimos com as entidades representativas, sindicais aqui do estado do Rio Grande do Norte, fizemos uma reunião com o pessoal ligado à universidade, a Fierna, o FEComércio, a CDL, e realmente encaminhamos a mudança do plano diretor. Olhe Natal hoje, Natal mudou, Natal é outra cidade. Você vê hoje 4 bilhões de investimentos na cidade de Natal, concomitantemente por parte da iniciativa privada, graças às mudanças que foram promovidas no plano diretor. Mais de 120 novos empreendimentos feitos ao mesmo tempo na cidade de Natal, proporcionados, possibilitados pelas mudanças do plano diretor. Então Natal avançou, se modernizou. Se você vai em Petrópolis, se você vai em Tirol, você sente realmente a mudança vertical que a cidade de Natal está passando. Você vê as mudanças também. Natal era uma cidade feia, era uma cidade intranquila, era uma cidade triste. Nós mudamos porque nós reformamos mais de 100 praças na cidade de Natal. Olha a Praça Cívica hoje, é um exemplo, um protótipo. Foi ela que ressuscitou o bairro de Petrópolis. Praça das Flores, Praça Gentil Ferreira, Parque Ecológico de Capim Macio, Praça de Candelária, são praças hoje bonitas, agradáveis, tranquilas. O Parque Ecológico de Capim Macio era um lugar intranquilo, desagradável, sombrio, perigoso à noite. As pessoas me procuravam, vamos mudar esse local, é um local perigoso até, local de prostituição, um local desagradável, sombrio, mal iluminado. Nós fizemos ali hoje uma das praças mais bonitas da cidade de Natal, chamada Parque Ecológico de Capim Macio. Então, Natal mudou. Nós pegamos o programa Asfalto Novo. Natal era uma buraqueira só. Nós investimos 120 milhões de reais em recapeamento asfáltico. Nós asfaltamos a Avenida Floriano Peixoto, Mipibu, Deodoro, Coronel Estevão, Presidente Bandeira, Hermes da Fonseca, Tijuana, Caboclinhos. Então, as principais avenidas da cidade de Natal foram recapeadas com o programa Asfalto Novo, 120 milhões de reais. A Avenida Felizardo Moura, principal via de acesso
e de trânsito e de ligação entre a Zona Sul e a Zona Norte, hoje tem 5 faixas de veículos, calçadas acessíveis, lâmpadas LED bem iluminadas. São mudanças que nós promovemos na cidade de Natal. Nós mudamos a cidade de Natal. Natal hoje é uma cidade moderna. Olha a engorda da praia de Ponta Negra. Ponta Negra ia ser destruída. Hoje a engorda da praia de Ponta Negra ressuscitou o turismo naquele local. 70% dos investimentos do turismo na cidade de Natal estão lá na praia de Ponta Negra. E nós, com a engorda aumentando em 50 metros a faixa de areia na maré cheia, 100 metros na maré seca, trouxemos o turismo de volta para a praia de Ponta Negra, preservamos o turismo, os empregos, os investimentos privados ali naquela praia. O complexo turístico da Ridinha está aí, ressuscitando o bairro, ressuscitando aquela praia que estava esquecida, abandonada. O complexo turístico hoje é uma novidade, bem frequentado, procurado, buscado pelos turistas e pelos natalinos. Então Natal hoje é outra cidade. E nós pegamos uma cidade precária, atrás de João Pessoa. O que nós fizemos em Natal, nós vamos fazer no Rio Grande do Norte, não duvide. Nós vamos identificar quais são os problemas que estão travando o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, quais as necessidades de mudança, o que precisa ser feito para sanear as finanças da cidade de Natal. Nós vamos sanear. Pode ter certeza que aqui não falta coragem, muito menos força de vontade para mudar a cidade de Natal, para mudar o Rio Grande do Norte, como fizemos com a cidade de Natal. E nós vamos fazer. Então, o que precisa no Rio Grande do Norte é um governo que realmente pense, planeje, projete, faça bons projetos, planeje principalmente o saneamento das finanças, identifique os problemas para retomar o caminho certo do progresso, do desenvolvimento e do futuro. E isso nós vamos fazer. E eu não estou dizendo que vou fazer prometendo, não. Eu estou dizendo que vou fazer porque eu fiz em Natal. Eu fiz em Natal. Natal hoje é uma cidade moderna, bonita, tranquila, agradável. Mudamos Natal. Se mudamos Natal, vamos mudar o Rio Grande do Norte. Prefeito Álvaro Dias, e eu chamo prefeito porque o senhor tem propriedade, né, para falar como chefe do Executivo Municipal, mas o senhor, quando se coloca, né, disponível para fazer gestão estadual, o senhor tem experiência nessa política de Natal, capital, e o senhor também tem essa experiência de interior, né? A partir de Caicó, todo o Seridó, enfim, capital e interior, que tem, por muitas das vezes, interesses diferentes, né? Necessidades diferentes. Como é que o senhor pretende, claro, o senhor menciona essa experiência toda na capital, mas chegar e ter o conhecimento do eleitorado do interior, ter justamente essa abertura para falar sobre isso no interior do Rio Grande do Norte? É muito bom ter nascido no interior, é muito bom ter iniciado a minha vida pública no semiárido do estado do Rio Grande do Norte, que, por exemplo, agora, por sinal, está enfrentando um problema grave. O rebanho bovino do nosso estado está sendo dizimado pela seca. Faltou água, acabou a água nos reservatórios de médio e pequeno porte no estado do Rio Grande do Norte. O gado está morrendo de sede, de fome, e não tem aí nenhuma política pública elaborada pelo governo estadual, nem pelo governo federal, para socorrer essas pessoas, os pequenos agricultores do semiárido. Eu sei disso porque eu vim do semiárido, graças a Deus eu conheço os problemas do semiárido, eu tenho condições de fazer uma análise muito grande, muito profunda de tudo o que acontece no semiárido, para também implantar o desenvolvimento lá, assistir os pequenos agricultores, os proprietários rurais, aqueles que lutam para sobreviver no semiárido, que não é fácil. Você criar uma família, sobreviver, sobreexistir no semiárido do Rio Grande do Norte, de uma pequena propriedade rural, é difícil. E não existe políticas públicas, nem do governo federal, nem do governo estadual. Você sabe que houve aqui, em 1960, uma grande seca, que dizimou o rebanho bovino, que criou dificuldades, que as pessoas saíram daqui, foram para o sul do país. Naquela época, Juscelino Kubitschek estava construindo Brasília. E a imprensa pegou pesado nele porque o povo estava morrendo, o gado estava morrendo e não tinha assistência do governo federal para o semiárido nordestino. Então ele, naquele momento, criou a Sudene. A Sudene visou o desenvolvimento do Nordeste e trouxe o desenvolvimento para o Nordeste.
ele nomeou Celso Furtado, que foi um grande gestor, que incentivou, que trouxe aí recursos subsidiados para novas empresas, trouxe aí o algodão para ser plantado aqui na região do semiárido nordestino, incentivou outras atividades econômicas, a industrialização do semiárido, mas isso faz parte de um passado distante, saudoso. O presidente Lula, que é nordestino, que conhece essa realidade, está devendo aí ao Nordeste, ao semiárido, porque ao invés de ele trazer políticas públicas para desenvolver o semiárido, como a Sudene de Celso Furtado tinha, ele não faz isso. Ele apenas entrega as bolsas para que as pessoas não morram de fome pelas dificuldades do semiárido, mas isso é pouco. Precisa ter políticas públicas direcionadas para superar o atraso, para trazer o desenvolvimento para o Nordeste, e isso ele não faz. Nem ele, nem muito menos a incompetente da governadora Fátima Bezerra. Prefeito, e aí mencionando sobre esses fatos que envolvem agora a gestão estadual, há um comprometimento da Receita, há uma dificuldade de investimento do governo do estado. O governo Fátima, assim como governos anteriores, recorreu a empréstimos para poder, e justifica isso como uma necessidade para recuperar investimento, para fazer investimentos em áreas essenciais, né? E aí, vamos lá, como é que a gente supera essa pauta fiscal? Como é que o estado do Rio Grande do Norte pode ter de volta a sua capacidade de investimento, tendo em vista essas várias situações que envolvem o governo do estado? Como é que o senhor pensa em fazer isso sem aumentar impostos? A governadora Fátima Bezerra fez um mal muito grande ao Rio Grande do Norte, muito grande. Ela, durante o seu primeiro mandato, justificava a inação, a falta de obras, a inércia do seu governo, porque dizia que era adversário do presidente Bolsonaro. Hoje o presidente Lula é amigo dela, amigo pessoal. E cadê os recursos para o Rio Grande do Norte? Cadê os bons projetos que a governadora poderia ter apresentado e não apresentou? O presidente é amigo dela. Você acha que se ela tivesse feito bons projetos, dado entrada nos ministérios, projetos bons, obras importantes para o Rio Grande do Norte, esses recursos não teriam sido liberados? Teriam, é porque ela não fez, porque não teve competência para fazer. Ela fez um mal muito grande ao Rio Grande do Norte. Ela teve a oportunidade de fazer esse estado avançar e quebrou o estado, faliu o estado, está aí as dificuldades. Hoje, nem sequer o próprio vice-governador, que tinha o direito constitucional de assumir o governo, não quis, pelas dificuldades que vai enfrentar quem assumir o próximo governo aqui no Rio Grande do Norte. Então, realmente são questões inaceitáveis. Nós, sendo eleitos, como se Deus quiser e nos permitir, vamos ser para governar o Rio Grande do Norte, vamos ter uma equipe competente para preparar bons projetos, para dar entrada nos ministérios, para ir em busca dos recursos. Vamos procurar a bancada federal e as fontes que podem realmente fazer com que esses recursos fluam e venham para o Rio Grande do Norte. Há 35 anos no mercado, somos referência em peças e serviços para a linha diesel, médio e pesado. Com os melhores serviços e atendimento especializado, garantimos a máxima performance para seu veículo. Além das peças de qualidade, oferecemos serviços personalizados com toda a confiança e experiência que você precisa. Nosso compromisso é com a sua segurança e com a durabilidade do seu veículo. Neto Autopeças, qualidade, porque segurança é o nosso negócio. Confiança é o que nos move. Por isso, o Cassim está sempre em evolução, seja na infraestrutura, atendimento, serviços, diagnósticos e tecnologia, sempre pela sua saúde e satisfação. A qualidade é nosso diferencial e assim conquistamos há 14 anos o certificado ISO 9001/2015. Em cada espaço que estamos, nosso padrão de excelência é destaque para lhe garantir os melhores serviços laboratoriais. Cassim, desde 1989, o seu laboratório de confiança.
Parcela que vale mais, você escolhe. Parcelas reduzidas ou a primeira só depois da Páscoa. Polo Highline, taxa de 0,99, entrada de 50%, saldo em 48 vezes. Nivus Highline, bônus de até 5.200 no seu usado, taxa de 0,99, entrada de 50% e saldo em 36 vezes. T-Cross Extreme, bônus de até 10.000 no seu usado, taxa de 0,99, com entrada de 50% e saldo em 36 vezes. Volkswagen. Desacelere, seu bem maior é a vida. TCM é se conectar de verdade, é ligar a TV e se ver. Ou melhor, é ver o que quiser. TCM tá sempre lá, mas nunca esquece que é daqui. TCM é raiz, é o oeste. TCM é o interior e também é capital. TCM é metrópole, é litoral. TCM é Natal. TCM é RN. Estabilidade é com internet e TV 100% Potiguar. De volta com Conversa de Alpendre, vamos para o quarto e último bloco, falar sobre eleições. E já de bate pronto, o Álvaro Dias, pré-candidato ao governo do estado, vai segurar no Republicanos ou vai mudar para o PL? Veja bem, todas as decisões que nós estamos tomando agora ou de agora em diante que poderemos tomar vão ser discutidas, vai haver aí um diálogo, uma consulta ao nosso grupo político, que é composto aí por Rogério Marinho, senador da República, Estílio Valentim, senador, candidato à reeleição juntamente conosco, o prefeito Paulinho Freire, e a gente compondo aí um grupo político que vai tomar todas as decisões em conjunto. Eu não vou tomar nenhuma decisão pessoalmente, individualmente, sem consultar coletivamente esse grupo político. Então, se houver uma necessidade de mudança, eu estou muito bem no Republicano, eu gosto do meu partido, me sinto muito bem nele. Mas se houver aí uma solicitação, um entendimento consensual do grupo de que é importante para consolidar essa vitória, a nossa mudança, uma nova opção partidária, nós poderemos fazer. O que nós não podemos abrir mão é de vencer a eleição. Nós vamos vencer a eleição porque ninguém suporta mais o PT governando o Rio Grande do Norte. Isso aí é uma verdade inescondível, indiscutível. E isso aí nós vamos fazer tudo o que for possível para vencer a eleição e expurgar o Rio Grande do Norte desse grande mal que tem sido o PT governando o nosso estado. E sobre essas definições, Álvaro Dias, a gente falando sobre o que é que falta ainda para ser definido até a campanha, até as convenções, né? O segundo nome é o Senado, o primeiro é do atual senador Stevenson Valentim, que será candidato à reeleição no seu grupo político. Houve algumas questões envolvendo a discussão sobre esse segundo nome. O Coronel Hélio, que era pré-candidato ao Senado, questionou o motivo dele, até pareceu que ele estava ali fora do grupo, ou que estava insinuando que estava fora do grupo, que não seria esse nome confirmado como pré-candidato na segunda vaga ao Senado, além do vice de Álvaro Dias. Então, como é que estão essas discussões, essas conversas e essas definições? Não, veja bem, o Coronel Hélio é um nome excelente. O Coronel Hélio é um homem sincero, é um homem de fé, é um homem corajoso, é um lutador. Já tive a oportunidade de caminhar lado a lado com o Coronel Hélio em muitas empreitadas políticas. Sempre tive de lá para cá vários episódios de correção, de lealdade, de amizade, de vontade e de coragem por parte do Coronel Hélio. Por mim, ele é um nome excelente para compor a outra vaga para o Senado. E agora, como eu disse, precisa ser aí discutido, precisa ser aí referendado, precisa aí ser aprovado pelo grupo Paulinho Freire, Estílio Valentim, Rogério Marinho. Nós vamos discutir e chegar a um consenso para saber quem será o outro nome. Para vice-governador também não foi definido ainda, mas será. Não haverá divergência, não haverá dissensão, não haverá discordância, muito menos ruptura dentro desse grupo político. Esse grupo político vai estar coeso, vai caminhar unido em busca de um objetivo comum. A grande maioria da população do Rio Grande do Norte quer mudar o Rio Grande do Norte. Hoje o governo da professora Fátima Bezerra é rejeitado por 68% da população.
Então, nós precisamos dar uma resposta a isso aí. E vamos dar. Nós vamos vencer a eleição com esse grupo político unido, sem discordâncias maiores, sem divergências maiores e muito menos sem nenhuma ruptura. O grupo vai estar unido e vai vencer a eleição. E o vice? O vice, no momento oportuno, nós vamos também definir como vamos fazer com a outra vaga para o Senado. Não haverá nenhum problema. O melhor nome, o que venha somar mais, o que, pelo entendimento da maioria do grupo, aí será o escolhido. O senhor fala em união e o senhor caminha hoje ao lado de Rogério Marinho e já esteve dialogando com o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, e o próprio Paulinho, prefeito da capital, mencionou sobre essa união, né, de grupos políticos para, principalmente nesta visão de direita, né, que são contrários às perspectivas políticas do PT, mas não se chegou a um consenso, né? A Alisson Bezerra deverá ser anunciado, talvez, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte nesses próximos dias, mesmo fazendo movimentos, né, que dão a entender justamente isso. Mas sobre união, o que faltou para essa união destes dois grupos? Ou não faltou nada? Não faltou nada, né? Nós buscamos, conversamos com Alisson, e aí o que a gente nota é a persistência dele, a insistência dele em ser candidato, em ter essa vontade, esse desejo satisfeito, assumindo aí uma candidatura. Vamos esperar, a qualquer momento isso pode ser revisto, a qualquer momento nós podemos voltar a nos encontrar, a discutir, a dialogar, a chegar também à conclusão de que o entendimento amplo é possível e que um candidato único da direita é mais fatível, mais possível de vencer a eleição. Enfim, nós temos muito tempo ainda para caminhar, a caminhada é longa, o caminho também é áspero, difícil, tumultuado, mas nós temos tempo para amadurecer, para pensar, para dialogar, para compor, para negociar, tudo tem a sua hora. Tem um trecho no Eclesiastes que diz o seguinte: há um tempo para tudo debaixo dos céus. Há um tempo para plantar e um tempo para colher. Há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Há um tempo para a guerra e há um tempo para a paz. Então há um tempo para tudo. Quem sabe se o tempo desse diálogo, dessa união ainda não chegou e pode vir a acontecer ainda no momento certo, oportuno, que está reservado para isso. Vamos aguardar. Temos muito tempo pela frente ainda. Pré-candidato, o senhor acredita que esse cenário nacional, essa polarização influencia? O senhor falou nas projeções que acha que o segundo turno vai ser entre o senhor e o candidato do PT, ou seja, a polarização muito bem posta, PL e PT. O senhor de fato acha e acredita que isso influencia no cenário estadual? Essa polarização ela vai se repetir no cenário estadual? Com certeza, vai. A nível nacional existe uma polarização muito grande entre PT e PL, entre direita e esquerda. Isso vai se repetir aqui no estado do Rio Grande do Norte com toda certeza, porque já está havendo. Você vê aí que os grandes grupos, eles se dividem em torno de direita e esquerda e realmente eles vão continuar assim, divididos, discutindo, debatendo, divergindo, da mesma forma que existe a nível nacional, ocorrerá a nível estadual. Não tenho nenhuma dúvida. A eleição será polarizada entre direita e esquerda, entre PT e PL. Poderá ser polarizada também no sentido da experiência, porque nós temos um prefeito testado na capital, um prefeito testado eleitoralmente também no interior. Nós temos um secretário que também foi testado na sua função. Esse teste prático de gestão, ele poderá ser observado pelo eleitorado ou isso fica mesmo ao cargo de quem analisa a política como nós ou como os políticos? Como é que o senhor observa isso? Veja bem, você fez até uma observação importante. Eu não concordo muito com rótulos, né? Rótulos de direitista, esquerdista. Eu acho que, inclusive, a decisão, a análise do povo devia ser feita em cima de uma meditação, de uma análise da gestão. Álvaro Dias foi um bom gestor enquanto foi prefeito de Natal
Ele realmente mudou a cidade de Natal, ele fez a cidade avançar? Fez. Então, ele pode fazer também no estado do Rio Grande do Norte. E não ser analisado por ser de direita, por ser de esquerda. Eu acho que a gestão devia ser o foco principal, a capacidade, a competência de gerir, de administrar, de revolucionar, de fazer o estado avançar. Nós vamos precisar fazer o Rio Grande do Norte avançar, retomar, recuperar o tempo perdido, o desenvolvimento esquecido, que há muito tempo nós não vemos. É isso que nós vamos precisar. Então, vamos esquecer os rótulos, vamos analisar a capacidade administrativa de cada um e escolher o melhor candidato, aquele que possa contribuir para tirar o Rio Grande do Norte do atraso e fazê-lo novamente um estado pujante, forte e economicamente bem desenvolvido. O senhor não acredita em rótulos, mas aí quando o senhor fala em polarização está bem cravado ali, direita e esquerda. Álvaro Dias está em que lado do espectro ideológico? Na direita ou na esquerda? Você sabe que eu estou no espectro ideológico da direita. É a minha composição, é a minha trajetória, é a minha vida. Tem sido aí composto, pensando ideologicamente mais alinhado com a direita, né? Apesar de ter aqui e acolá, assim, algumas pequenas divergências que são comuns em qualquer local, em qualquer partido político, em qualquer situação, mas o meu posicionamento é indiscutível, eu não escondo de ninguém. Sou um político de direita e vamos disputar a eleição defendendo a direita e a mudança no estado do Rio Grande do Norte. Nós temos ainda tempo para fazer um questionamento muito importante, que eu gostaria que o senhor fosse objetivo. E Adjunto Dias, né, que foi eleito deputado estadual, né, no último pleito, para onde é que ele vai? Qual partido? Já existe esta definição para ele continuar esse legado na Assembleia Legislativa? O deputado adjunto, ele vai seguir o seu caminho, o que ele entender que é melhor para ele, para a sua reeleição. Ele me disse recentemente que recebeu um convite do senador Rogério Marinho para integrar, se filiar ao PL. Eu acho que, pelo que ele me disse, porque ficou muito grato, ficou muito sensibilizado com o convite do senador Rogério Marinho, provavelmente ele deverá se filiar ao PL. Mas a decisão é dele. Vamos aguardar aí para ver qual o caminho que ele vai escolher e decidir trilhar. Estamos encerrando o nosso programa Conversa de Alpendre, trazendo aqui o pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte, Álvaro Dias. Inclusive, o programa que a gente traz essa confirmação de poucos dias, né? Há poucos dias a TCM, inclusive, esteve lá na coletiva de imprensa com a desistência do então pré-candidato Rogério Marinho, agora com a pré-candidatura de Álvaro Dias pelo Republicanos, compondo esse grupo também que o PL está junto. Obrigada, prefeito, pela entrevista, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Boa sorte. Eu é que agradeço aí a oportunidade, o espaço, principalmente aqui a oportunidade de divulgar nossas ideias, nossas intenções, de dizer o que fizemos por Natal, o que pretendemos fazer pelo estado do Rio Grande do Norte, de mostrar aí, dissecar a nossa administração, a nossa gestão, que por sinal terminou muito bem avaliada, segunda vez reeleito contra 14 candidatos, 65% de aprovação. Imagina aí, então, bem aprovado pela população. Eu agradeço aí a oportunidade que vocês estão me dando de mostrar para todo o Rio Grande do Norte o que foi feito na cidade de Natal. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente agradece demais Álvaro Dias, toda a sua equipe, a TCM, né? Porque nós saímos de Mossoró, viemos aqui para a Praia de Cotovelo para fazer essa gravação e levar informação precisa para você que acompanha aqui o jornalismo TCM. A temporada 2026 do Conversa de Alpendre fica por aqui. A gente se encontra no próximo ano, mas a nossa cobertura das eleições 2026 está só começando. Obrigado a você de casa. Até a próxima. Um abraço. Conversa de Alpendre é um oferecimento de Neto Autopeças. Qualidade, porque segurança é o nosso negócio. AutoEste, você no caminho certo. Cassim, o seu laboratório de confiança. Implementos São Paulo, transportando o Brasil. TCM Telecom, sempre à frente com você.
35 anos no mercado, somos referência em peças e serviços para a linha diesel, médio e pesado. Com os melhores serviços e atendimento especializado, garantimos a máxima performance para seu veículo. Além das peças de qualidade, oferecemos serviços personalizados com toda a confiança e experiência que você precisa. Nosso compromisso é com a sua segurança e com a durabilidade do seu veículo. Neto Autopeças, qualidade, porque segurança é o nosso negócio. Sua confiança é o que nos move. Por isso, o Cassim está sempre em evolução. Seja na infraestrutura, atendimento, serviços, diagnósticos e tecnologia. Sempre pela sua saúde e satisfação. A qualidade é nosso diferencial e assim conquistamos há 14 anos o certificado ISO 9001/2015. Em cada espaço que estamos, nosso padrão de excelência é destaque para lhe garantir os melhores serviços laboratoriais. Cassim, desde 1989, o seu laboratório de confiança. Parcela que vale mais, você escolhe. Parcelas reduzidas ou a primeira só depois da Páscoa. Polo Highline, taxa de 0,99, entrada de 50%, saldo em 48 vezes. Nivus Highline, bônus de até 5.200 no seu usado, taxa de 0,99, entrada de 50% e saldo em 36 vezes. T-Cross Extreme, bônus de até 10.000 no seu usado, taxa de 0,99, com entrada de 50% e saldo em 36 vezes. Volkswagen. Desacelere, seu bem maior é a vida. TCM é se conectar de verdade, é ligar a TV e se ver. Ou melhor, é ver o que quiser. TCM tá sempre lá, mas nunca esquece que é daqui. TCM é raiz, é o oeste. TCM é o interior e também é capital. TCM é metrópole, é litoral. TCM é Natal. TCM é RN. Estabilidade é com internet e TV 100% Potiguar.